tropas norte-coreanas que estão lutando contra a Ucrânia não estão preparadas para essa guerra de drones que dominou o campo de batalha. Veja, a Coreia do Norte não luta em uma guerra há 70 anos e podemos ter certeza de que essas tropas que estão na Rússia provavelmente não têm experiência real de combate. Além disso, esta guerra Rússia-Ucrânia mudou a forma como as guerras eram travadas. Então, a quantidade de drones sendo usada nesta guerra é sem precedentes. Agora, os números exatos são difíceis de obter, mas estimativas de especialistas sugerem que entre 50 mil e 300 mil drones estão sendo usados a cada mês na guerra na Ucrânia. Como se esse número já não fosse impactante o suficiente, a inovação que ambos os países estão aplicando a seus drones também é impressionante. Aqui está um drone chamado Dragon Drone, que a Ucrânia tem usado contra tropas russas nas trincheiras. Ele literalmente cospe fogo. Esses drones carregam uma carga de até 500 gramas de termita, uma mistura incendiária de óxido de ferro e alumínio. Isso pode queimar a até 4.000 graus Fahrenheit, ou cerca de 2.200 graus Celsius, causando os resultados de fogo que você está vendo. O calor extremo pode destruir vegetação, iniciar incêndios florestais, explodir projéteis de artilharia e munição, e causar ferimentos horríveis se entrar em contato com tecido vivo. Antes de continuar com detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, dar seus comentários. Vamos continuar. O drone se aproxima da linha de árvores ou posição inimiga suspeita. Então, ativa a termita, que começa a cair sobre a área abaixo. As forças russas já temem os drones ucranianos, mas agora têm motivos para ficarem apavoradas. Mas veremos isso ser implementado por exércitos ocidentais? Provavelmente não, pois esse drone poderia servir de mira para um projétil de artilharia com munição incendiária. Agora, é claro, a inovação nos drones não é um divisor de águas, mas é uma vantagem, ao menos temporariamente. Ou seja, até o inimigo descobrir uma forma de contra-atacar, você tem uma vantagem porque é algo novo. Além disso, é provável que algo assim seja banido pela Convenção de Genebra em alguns anos. Temos o fósforo branco, e isso é bem semelhante a ele, que já é proibido. Então, é provável que isso também seja banido em breve. É uma brecha que a Ucrânia inovou, mas isso não significa que a Rússia não está usando. A Rússia foi muito rápida em implementar sua própria versão desse tipo de drone no campo de batalha. E é assim que os soldados russos estão contra-atacando o uso ucraniano. Na verdade, penetrando na pele ou em qualquer coisa que seja valiosa. Mas claro, cobrir as trincheiras com chapas de ferro onduladas ou qualquer coisa do tipo apenas as torna menos eficientes. Isso dificulta a operação nas trincheiras. Então, embora sempre haja algo que você possa fazer contra cada arma, o que você faz para se defender te torna menos eficiente como força de combate. E esse tipo de coisa, minha nossa, aumenta o fator de medo. Cria terror para as forças em solo, e isso suspeito faz parte da lógica de usá-lo. Para amedrontar as pessoas, impedi-las de dormir. Agora, como Michael Clark acabou de explicar, toda inovação, todo contra-ataque, tem um contra-ataque para esse contra-ataque. É basicamente o que a guerra é. Mas o problema é que, para as tropas norte-coreanas, elas são novas neste tipo de guerra, ou em qualquer tipo de guerra, na verdade. Mas essa guerra com drones é tão nova que leva tempo para se acostumar e leva tempo para se preparar para drones. Como as tropas russas, o que elas fazem é ouvir o som que os drones fazem e então começam a se preparar para ele. Elas colocam tábuas nas trincheiras e usam os contra-ataques que têm, como a interferência no sinal. Assim, o drone cai do céu, certo? Mas, para tudo isso, é preciso estar sempre atento. Como Michael Clark acabou de destacar, as pessoas não conseguem dormir à noite nas trincheiras por causa dos drones. Isso significa que sempre há alguém de guarda, alerta, para que outros possam descansar. Essa é a realidade da guerra. Mas todas essas novas tropas norte-coreanas terão dificuldades e vão precisar de tempo para se ajustar a todos esses drones que a Ucrânia tem usado. E é exatamente por isso que a Ucrânia está eliminando facilmente as tropas norte-coreanas em Kursk. Ontem mesmo, cobrimos a notícia de 40 tropas de elite norte-coreanas que foram praticamente aniquiladas sem qualquer resistência contra soldados ucranianos, pois não têm experiência de combate.
Agora, a Ucrânia recentemente fez um grande esforço para aumentar sua produção de drones, porque é algo que eles podem produzir localmente. Além disso, o grande benefício de produzir esses drones localmente é que eles podem enviá-los para dentro da Rússia. Eles podem atacar campos de aviação, fábricas, depósitos de petróleo, refinarias de álcool e muito mais. Contudo, como sabemos, a Ucrânia ainda não tem permissão para usar armas ocidentais dentro da Rússia, para realizar ataques dentro da Rússia, mas o que eles têm é a capacidade de produzir seu próprio material. Eles têm produzido drones e projéteis. Além disso, estão tentando descobrir como produzir seus próprios mísseis para poderem atingir esses aeródromos que a Rússia está usando para lançar seus jatos e atacar dentro da Ucrânia. Aqui está Chambel explicando um pouco mais sobre como a Ucrânia planeja aumentar sua produção de drones. O que a Ucrânia tem feito com muita eficiência é desenvolver seus próprios drones de longo alcance. Não se fala muito sobre isso, e há um sigilo compreensível em torno do assunto. Mas o presidente Zelensky foi muito claro ao expressar que queria desenvolver 1 milhão de drones por ano com a base industrial da própria Ucrânia. E embora isso pareça algo que a Ucrânia tenha que fazer sozinha, estou bastante confiante de que o Ocidente já está fornecendo muitos dos componentes desses drones de longo alcance: motores, asas, sensores e até as munições. Então, a Ucrânia está rapidamente montando essas peças, testando-as. E os eventos das últimas semanas e meses demonstraram que a Ucrânia se tornou extremamente eficaz em realizar ataques de longo alcance com suas próprias armas. Portanto, embora eu não tenha dúvidas de que obter mais armas do Ocidente será valioso, não devemos esquecer que a Ucrânia também está fazendo um trabalho incrível de desenvolver sua própria capacidade com o apoio do Ocidente. Agora, como a Ucrânia aumentou seus ataques dentro da Rússia, usando armas de fabricação própria, os russos não conseguem acreditar, e eles estão usando todos os tipos de desculpas para dizer que não é a Ucrânia que está fabricando esses equipamentos. Na verdade, dizem que o Ocidente está fornecendo tudo e que a Ucrânia apenas coloca um adesivo com o selo "Fabricado na Ucrânia". Sob o disfarce de suas próprias inovações, as forças armadas ucranianas estariam recebendo kits prontos para a montagem de mísseis e bombas ocidentais, que são apenas rotulados como "fabricado na Ucrânia". Esse esquema permite contornar qualquer proibição dos líderes ocidentais sobre ataques a território russo com armas ocidentais. O Taurus era alemão. Depois os ucranianos inventaram algo semelhante chamado Piramoga, que legalmente não é mais o Taurus e não tem relação com o governo federal da Alemanha. Aparentemente, todos os pedidos de Zelensky para permissão para usar mísseis ocidentais em territórios russos têm como objetivo encobrir a implementação exatamente desse esquema. É como se eles dissessem: "Vocês não nos deram, nós inventamos nós mesmos". E o Ocidente está numa boa, e as linhas vermelhas são ignoradas. Esse é basicamente o sentimento que está sendo espalhado na Rússia também. Na verdade, uma das histórias mais absurdas que ouvi foi sobre quando as forças ucranianas entraram em Kursk, e os cidadãos pensaram que eram forças da OTAN. Os cidadãos que ficaram por lá e as forças ucranianas foram muito gentis com eles. Eles perguntaram: "Vocês são da OTAN?" E a Ucrânia respondeu: "Não, somos da Ucrânia. As forças da OTAN nem estão no país." Os cidadãos ficaram realmente surpresos. Essa é uma das razões pelas quais, mesmo com a economia russa indo tão mal e centenas de milhares de pessoas tendo perdido a vida pela Rússia na Ucrânia, os cidadãos ainda têm uma alta aprovação de Putin. E um grande motivo para isso é que ele controla toda a mídia. A propaganda está em um nível altíssimo. Toda a pouca mídia que existia na Rússia, que não era controlada pelo Estado, foi fechada exatamente quando Putin lançou sua guerra sem sentido contra a Ucrânia em fevereiro de 2022. A Rússia parece criar dois conjuntos de regras, um para ela e outro para a Ucrânia. Por exemplo, é aceitável para a Rússia usar mísseis iranianos, drones iranianos, mísseis norte-coreanos, projéteis norte-coreanos e até tropas norte-coreanas. Mas, de alguma forma, não é aceitável para a Ucrânia usar mísseis e armas fabricadas no exterior. Isso, de alguma forma, ultrapassa um grande limite, certo?
e Putin declarou isso publicamente. Além disso, na recente cúpula do BRICS, foi perguntado se tropas norte-coreanas estavam na Rússia para lutar contra a Ucrânia, e Putin disse que é assunto da Rússia o que fazer com as tropas norte-coreanas, e que isso é uma questão entre a Rússia e a Coreia do Norte, e o Ocidente não deveria se preocupar com isso. Mas de alguma forma, sempre que a questão é sobre se mísseis ocidentais podem atacar dentro da Rússia, não é mais uma questão apenas entre a Ucrânia e o Ocidente. Sabe como Putin disse que qualquer decisão sobre tropas norte-coreanas é entre a Rússia e a Coreia do Norte? Mas qualquer decisão quando se trata de armas ocidentais não é apenas entre a Ucrânia e o Ocidente. De alguma forma, a Rússia está envolvida. E toda vez que a questão é levantada, Putin aparece, faz um grande discurso falso, dizendo que se armas ocidentais forem usadas dentro da Rússia, a Rússia lançará armas nucleares. E de fato, a Rússia lançará armas nucleares nos países ocidentais, não apenas na Ucrânia. É um duplo padrão que eles querem impor. E, infelizmente, isso funciona. Há cidadãos em países ocidentais aqui nos Estados Unidos que acreditam nas ameaças de Putin e espalham isso pelas redes sociais, o que assusta pessoas comuns que não acompanham esta guerra e que desconhecem os truques que Putin vem usando desde 2022 e até antes disso. Recentemente, cobrimos a inovação da Ucrânia no setor de drones, e isso inclui os drones RPG que a Ucrânia tem usado. Uma das coisas que diferenciou a Ucrânia na guerra com a Rússia é sua inovação. A Ucrânia começou como um azarão, esperando ser salva. Mas agora, a Ucrânia começou a lutar suas próprias batalhas. Uma das mais novas inovações revolucionárias da Ucrânia é o drone RPG. O drone RPG é uma combinação de um drone com visão em primeira pessoa e uma granada propelida por foguete modificada. Esta modificação foi feita para combinar dois dispositivos bem-sucedidos e usá-los para atingir tanques russos de forma eficaz. O drone foi usado recentemente em combate, mas já deu resultados muito positivos. Neste vídeo vamos examinar o sucesso da Ucrânia na frente de inovação, especialmente em relação ao drone RPG. Depois, entraremos nos detalhes do drone e no sucesso que ele tem tido no campo de batalha contra a Rússia. Adoramos poder trazer para vocês todas as novidades sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas precisamos da sua ajuda para continuar fazendo isso. Por favor, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a combater bots pró-Putin e o algoritmo que limita nossos vídeos. Quando o exército ucraniano percebeu que os drones com visão em primeira pessoa estavam se saindo muito bem no campo de batalha, começaram a se perguntar o que poderiam fazer para melhorar essa máquina. Até então, seu uso principal era para reconhecimento, com poucas versões sendo usadas para ataques. Então perceberam que a melhor maneira de tornar o drone mais eficiente era combiná-lo com algo que pudesse explodir ao contato. Curiosamente, a solução foi algo que a Ucrânia herdou da era soviética. Após a dissolução da União Soviética, os estados pós-soviéticos ficaram com um estoque significativo de armas, e para a Ucrânia, isso incluiu os RPG-18Es. O RPG-18 é um pequeno lançador de foguetes portátil, desenvolvido pela primeira vez nos anos 1970. Naquela época, o Ocidente estava desenvolvendo o foguete M-72 LOL, e a União Soviética não queria ficar para trás. O exército soviético usou sua invenção pela primeira vez durante a Guerra Fria e nomeou o foguete RPG-18 Muka, uma arma anti-tanque de uso único. O principal alvo do RPG-18 eram tanques, e o foguete foi criado para penetrar os veículos blindados mais resistentes e destruí-los. O que permite ao foguete perfurar armaduras resistentes é seu motor de foguete de combustível sólido. Ele lança um foguete de 2,52 polegadas com uma ogiva projetada para focar sua energia em um padrão específico. Outra coisa que torna a ogiva poderosa é sua capacidade de penetrar até 11,81 polegadas de armadura. A ogiva do RPG-18 contém 311 gramas de carga explosiva, o que a torna letal. Uma das melhores características do lançador de foguetes é seu tamanho, que facilita a mobilidade dos soldados. Em movimento, ele pesa cerca de 1,36 quilos.
e quando o sistema está totalmente carregado, pesa 2,5 kg. Seu comprimento total é de 57,7 centímetros quando dobrado e 1,04 metros quando está pronto para disparo. Seu tamanho permite que apenas um soldado carregue o sistema de arma portátil, permitindo que vários combatentes o utilizem em áreas de combate. Na maioria dos casos, um operador consegue carregar alguns deles para o campo de batalha e lançá-los quando se aproxima do alvo. O design até inclui alças de ombro, que permitem ao operador carregar a arma no campo de batalha. Esta é uma máquina de movimento rápido. A velocidade do foguete é de 114 metros por segundo, e ele detona através de um design de fusível de impacto ao atingir seu alvo. O design completo do foguete facilita seu uso, pois ele vem pré-embalado e pronto para ser lançado através de um tubo de lançamento inflável. O modo como o foguete é lançado é um pouco mais complicado, mas vamos tentar simplificar. O foguete RPG-18 vem pré-carregado com um foguete estabilizado por aletas. Esse tipo de foguete usa suas aletas para manter o voo estável até o alvo. O cano de onde o foguete é lançado é feito de duas partes: um tubo interno de alumínio e um tubo externo de fibra de vidro. Quando é hora de lançar, o tubo de alumínio interno é dobrado dentro do tubo externo e depois puxado para fora pela parte traseira. Os explosivos estão nesse tubo interno e o motor de combustível sólido queima completamente antes de ser liberado. O mecanismo de disparo do foguete é manual, ativado ao girar a mira traseira e liberá-la. Uma vez que o foguete está pronto, não deve haver hesitação, pois o mecanismo de disparo não pode ser colocado em modo de segurança. Em combate real, os operadores devem ser muito cuidadosos, pois há uma área de perigo de cerca de 15 metros, o que significa que, assim que está armado, precisam sair rapidamente de perto. Devido ao quão perigoso é operá-lo em modo de armazenamento, os canos são cobertos por uma tampa na frente e outra na traseira. O RPG-18 é uma arma impressionante, mas tem suas limitações. A principal limitação é o alcance de apenas 150 metros, e ele não consegue atingir seus alvos com precisão, pois não possui um mecanismo de mira. Essas limitações significam que o soldado precisa estar perigosamente perto para usá-lo de forma eficaz. O objetivo era eliminar o risco, e é aí que entra o drone com visão em primeira pessoa. A Ucrânia entendeu que, para superar as limitações do RPG, era necessário combiná-lo com um sistema que pudesse ser usado à distância. Esse drone híbrido permite que o operador esteja fora do local e melhora a precisão dos ataques. Antes de falarmos sobre como eles trabalham juntos, vamos falar sobre o drone com visão em primeira pessoa. Para suprir a falta de munições e armas ocidentais, a Ucrânia teve que pensar rápido. Drones foram a melhor solução, pois veículos aéreos não tripulados podem ser usados sem um piloto a bordo. Em alguns casos, eles podem ser operados remotamente através de planos de voo pré-programados, tornando-os muito convenientes. Esses drones têm sido usados para vigilância, reconhecimento, resgate, entrega de pacotes, monitoramento agrícola e até operações de combate. À medida que as regras do combate mudam, os drones são uma boa resposta, pois são versáteis em diferentes ambientes e para várias tarefas. Drones também são necessários porque helicópteros tradicionais nem sempre podem ser usados em terrenos acidentados ou áreas restritas. O drone com visão em primeira pessoa foi a melhor alternativa para substituir aviões de combate, e sua capacidade de carregar explosivos pesados permitiu adaptá-lo para destruir tanques, atingindo com precisão motores e trilhos. O drone FPV é uma aeronave rápida, altamente manobrável e barata, que se tornou uma grande parte da guerra na Ucrânia. O drone é usado por um operador que o direciona para a zona de combate, usando fones de ouvido que transmitem em tempo real as imagens captadas pelo drone. Os drones FPV se tornaram muito populares porque são extremamente leves e custam bem menos do que drones tradicionais, com um valor razoável de cerca de US$ 400. O design também oferece melhor precisão, permitindo que eles atinjam alvos menores, como motociclistas, soldados, carros e até tanques, com eficácia.
Os operadores dos drones FPV nem precisam ser atiradores profissionais, pois usar o drone é semelhante a disparar em um videogame. Samuel Bendit, especialista em drones do Centro de Análises Navais, explicou perfeitamente. É uma revolução colocar essa capacidade de precisão nas mãos de pessoas comuns por uma fração do custo do alvo destruído. Estamos vendo drones FPV atingindo pontos muito precisos, o que antes era domínio de armas guiadas de alta precisão e custo elevado. E agora é um drone de $400 pilotado por um adolescente. Drones FPV são eficazes porque podem carregar a ogiva de uma granada propelida por foguete, como o RPG-18. O Washington Post conseguiu entrevistar um operador de drones, Carl Sain Sapsan, e observar como o drone opera no solo. Através de um par de óculos, Sapsan conseguiu pilotar o drone em um campo de batalha no sul da Ucrânia, guiando-o em direção a um alvo. As câmeras FPV transmitem imagens de vídeo de baixa fidelidade, permitindo que o operador veja o que está acontecendo no campo de batalha, sem precisar estar lá. Os drones FPV são fáceis de montar, e Sapsan e seus colegas tendem a construir cada drone no local para atender à necessidade. Dependendo do alvo, os soldados modificam as ogivas anexadas. Para atingir soldados, usam munições fragmentadas, e para destruir veículos, utilizam ogivas RPG. Quando querem que os drones entrem em trincheiras, usam cargas termobáricas que liberam aerossol combustível para uma explosão mais intensa e duradoura, o que é especialmente eficaz em espaços confinados. A modificação do RPG e dos drones FPV para criar os drones RPG é genial. Ela demonstra a adaptabilidade da Ucrânia e sua capacidade de atender às necessidades do combate atual. A combinação das duas armas compensa suas fraquezas e permite que o drone ataque veículos blindados remotamente. O drone RPG funciona em todos os terrenos, mas causou mais danos em áreas florestais. Isso ocorre porque ele consegue se camuflar bem nessas regiões, e o RPG-18 funciona melhor quando há um elemento de surpresa. No vídeo, o drone FPV está mirando em um veículo de infantaria BMP, e podemos ver como ele faz isso de diferentes ângulos. Em algumas das imagens, você verá até soldados russos abandonando o veículo antes do impacto. Os danos causados por drones como os RPGs na guerra são enormes. A Ucrânia tem usado esses drones na linha de frente com muitos sucessos nos últimos meses. Um administrador em um grupo privado russo no Telegram escreveu uma mensagem dizendo: "Já foram mais de uma dúzia de unidades do nosso equipamento e uma dúzia de soldados atingidos por esse método." A Ucrânia também tem sido capaz de usar os drones de forma eficaz para coletar informações, destruir o arsenal da Rússia e controlar o campo de batalha. Outros relatos no Telegram expressaram o quanto muitos soldados ficaram surpresos com esse novo estilo de guerra. Ninguém esperava que uma aeronave tão pequena pudesse atingir equipamentos importantes na Rússia. Uma unidade de infantaria explicou que, assim que chegaram a uma área-alvo, foram imediatamente atingidos por fogo de morteiro das máquinas ucranianas que lançavam granadas. Depois disso, o exército ucraniano começou a usar drones para monitorar e hostilizar os soldados. A situação ficou tão ruim para a unidade que eles não conseguiram receber entregas de água por dias. Isso ocorreu porque o drone estava monitorando-os com uma câmera térmica para atacá-los assim que se movessem. Isso criou um sentimento de medo na unidade, que os manteve presos no mesmo lugar. Em uma postagem, o soldado relatou como a vigilância feita pelo drone gerou um sentimento de medo e restringiu o movimento de sua unidade. Isso significava que eles não podiam receber suprimentos nem transportar seus feridos, o que foi devastador para eles psicologicamente. A Ucrânia tem usado os drones de forma inteligente para causar danos, mas também como uma tática de intimidação. A área em que a Ucrânia tem realmente usado o drone RPG é na interrupção das linhas de defesa da Rússia. Isso permitiu ao exército ucraniano avançar na linha de frente e entrar no território russo. Em uma área, o uso bem-sucedido dos drones neutralizou alguns veículos blindados, enquanto em outra, os drones foram usados para eliminar alvos.
A melhor parte dos drones é que podem ser usados em muitos ambientes e situações diferentes. Embora a inovação seja impressionante, precisamos destacar algumas limitações do drone RPG. A primeira é que o tamanho do drone FPV permite apenas uma carga limitada. Por causa disso, apenas um RPG-18 pode ser anexado por vez, o que limita o impacto do drone. Se o exército quiser atingir alvos maiores, terá que recorrer aos seus confiáveis mísseis. Outra coisa a se notar é que é uma arma eletrônica, o que significa que o inimigo pode usar contramedidas eletrônicas para interferir no sinal e neutralizar os drones. Os drones também são muito fáceis de derrubar, o que significa que sistemas de defesa aérea não têm dificuldade em abatê-los. Essas limitações não são um desastre total, pois, ciente de todos esses problemas, o exército ucraniano certamente irá pensar em uma maneira de modificar o drone para enfrentar esses desafios. Drones como o drone RPG são a resposta necessária para a mudança no cenário de guerra atual. Para ambos os lados, era importante avançar no território e se manter na defesa. Isso significava focar no envio de tanques blindados e soldados. A longa guerra mudou essa estratégia. Surgiu a necessidade de eliminar o uso constante de soldados no campo de batalha. As baixas de ambos os lados são alarmantes, com relatos de que a Rússia está atualmente perdendo 1.000 soldados por dia. À medida que soldados continuam sendo perdidos dos dois lados, houve uma mudança para uma guerra que elimina o fator humano. Os drones RPG resolvem esse problema, pois os operadores que controlam essas armas não precisam estar em nenhum lugar próximo à zona de combate. Os drones também têm maior autonomia do que pilotos e aeronaves, o que significa que podem ser usados para atividades secundárias, como reconhecimento, para que quando drones de ataque forem enviados, saibam exatamente onde atacar. Assim, os soldados conseguem monitorar seus inimigos, sem se expor e colocar suas vidas em risco. Helicópteros e caças também estão perdendo sua relevância como veículos de combate, pois não podem ser adaptados ao ambiente de combate. Os drones são versáteis, e seu tamanho permite que eles causem danos eficazes em locais de difícil acesso, como trincheiras e esconderijos. Helicópteros também não são ideais para combate, pois são mais fáceis de detectar e de derrubar. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia se deslocou para os céus, já que ambos os lados perceberam que mais danos podem ser causados de lá. Todos os dias, mísseis e drones são lançados de ambos os territórios com impactos devastadores. Por essa razão, é apropriado que a resposta da Ucrânia tenha sido criar o drone RPG. Nos últimos meses, a produção doméstica de drones na Ucrânia começou a crescer. Os ataques de drones bem-sucedidos da Ucrânia na Crimeia atingiram alvos navais e infraestruturas portuárias com o objetivo de afastar navios e artilharia russos. De fato, um dos maiores ataques à frota do Mar Negro da Marinha Russa foi realizado por drones de ataque. A Ucrânia também tem lançado ataques combinados de mísseis e drones, e uma dessas combinações atingiu uma instalação russa perto de Yevpatoria, onde os drones foram usados para neutralizar equipamentos de radar. A inovação da Ucrânia foi impulsionada pelas circunstâncias em que se encontrou. As restrições ao uso de mísseis de longo alcance do Ocidente forçaram a Ucrânia a pensar rápido, e agora a produção de drones foi intensificada. Essas pequenas armas que parecem inofensivas têm sido usadas para atingir alvos maiores e desequilibrar a vantagem da Rússia na guerra aérea. A Ucrânia precisava de uma arma que fosse barata de fabricar, rápida de montar e adaptável às constantes mudanças no campo de batalha. Com o incentivo à inovação, as forças ucranianas puderam testar diferentes designs de drones, testá-los e implantá-los rapidamente. O presidente Zelensky tem apoiado a produção de drones e destacou que a Ucrânia pretende fabricar 1 milhão de drones em 2024. Empresas que antes se concentravam exclusivamente em construir tecnologia de forma independente, responderam ao chamado e se tornaram parte da indústria de produção de drones. Uma maneira inteligente pela qual Kyiv tem incentivado a produção é através de eventos de desenvolvimento, onde desenvolvedores de drones de visão em primeira pessoa se reúnem e compartilham seus designs.
Eventos como esse ocorrem a cada poucas semanas e destacam novos desenvolvedores de drones que têm a oportunidade de compartilhar seus trabalhos. A melhor parte sobre a guerra com drones é que não é necessário ser um atirador profissional ou soldado para contribuir. Muitos jovens estão envolvidos no mercado de produção de drones, e a maioria provavelmente nunca verá a linha de frente. A produção desses drones faz parte de uma iniciativa governamental chamada Exército de Drones, que criou uma indústria local para fornecer melhor o exército ucraniano. Um dos desenvolvedores, Denis Sega, comentou que os drones são fáceis de montar e usar, e que vão salvar a vida de muitos pilotos. É comovente perceber que a expansão dos drones na Ucrânia é um esforço nacional. Aqueles que não puderam ajudar na criação dos drones estão contribuindo com a arrecadação de fundos. A estrela da TV, Serhiy Prytula, usou sua influência e conseguiu arrecadar 9,6 milhões de dólares para o que chamou de crowdfunding de vingança. O dinheiro desse fundo foi usado para comprar 142 drones kamikaze de longo e curto alcance para atingir o território russo. O influenciador ucraniano Igor Lachenkov também aderiu à tendência e relatou que conseguiu arrecadar 545 mil dólares para drones de ataque. Lachenkov contou aos repórteres que foi especialmente contatado pela inteligência militar ucraniana, que pediu para ele solicitar a contribuição de seus seguidores para o fundo. Agora voltando ao vídeo. Após ver o sucesso dos drones RPG em ação, a Ucrânia continuou a produzir um sucesso atrás do outro para o campo de batalha. Julia Muralska, uma analista de defesa no Reino Unido, comentou sobre a inovação ucraniana, dizendo: "A inovação, tanto na adaptação de tecnologias para uso militar, quanto no uso criativo delas no campo de batalha, tem sido uma característica-chave desta guerra completa." Uma dessas grandes inovações é um híbrido de caiaque e drone flutuante. Ele foi visto pela primeira vez no porto da Crimeia, em Sevastopol, onde supostamente danificou um navio da frota do Mar Negro. Essas invenções foram chamadas de veículo de superfície não tripulado, ou Sea-drone, e a mídia russa as chamou de barco-drone kamikaze. Nas imagens, a arma se parece com um barco em formato de caiaque, mas a diferença é que está carregado de câmeras, dispositivos de rastreamento e ogivas. A Ucrânia está muito orgulhosa dessa invenção e afirma ser o primeiro país a estabelecer uma unidade específica dedicada à produção deles. O navio parece muito discreto ao se mover na superfície da água, mas é mortal no impacto. Ele possui uma assinatura de radar baixa, o que dificulta sua detecção. A primeira versão que a Ucrânia usou no Mar Negro é o Magura V-5 Sea-drone. Esse barco tem cerca de 5,5 metros de comprimento e pesa 1.000 quilos. Ele tem uma vida útil de bateria de 60 horas e capacidade para carregar uma carga útil de 200 quilos. Também tem um longo alcance de 800 quilômetros. O Sea Baby é outro Sea-drone que pode carregar 860 quilos e atingir uma velocidade de 90 km por hora. De acordo com os serviços secretos de Estado da Ucrânia, ele pode cobrir uma distância de 1.000 quilômetros, o que é considerável para um barco de seu tamanho. Em fevereiro de 2024, os Sea Babies lançaram um ataque contra o navio de desembarque da frota do Mar Negro chamado Kaizar Kunikov. Havia cerca de 3 desses barcos drones, e eles conseguiram derrubar o Kunikov de 112 metros. Um dos Sea Babies permaneceu no porto para monitorar o ataque através de câmeras de infravermelho. A Ucrânia foi muito estratégica em seu ataque e implantou os Sea-drones à noite, quando a marinha russa estava menos alerta. O primeiro Sea-drone atingiu o Kunikov no lado estibordo, o que foi um golpe fatal em seu sistema operacional. Com esse impacto, a água começou a entrar no Kunikov e o inundou. O segundo impacto foi o golpe final, destruindo o restante do navio e os 80 marinheiros a bordo. Esse não é o primeiro navio que os Sea Babies afundaram, e há relatos de que também afundaram outros navios de guerra em outubro do ano passado. Os constantes ataques às frotas ucranianas tornaram necessária uma retaliação, pois a Ucrânia perdeu mais de 80% de sua frota no Mar Negro. Para poder voltar a exportar, a Ucrânia começou a perturbar as operações nos portos russos, atacando seus navios.
O primeiro ataque com drone naval ocorreu em outubro de 2022, quando a Ucrânia atingiu alguns navios na costa da Crimeia. Depois disso, 2 drones marítimos também lançaram ogivas na ponte de Kerch, que é uma rota essencial entre a Rússia e a Crimeia. Um dos lançadores de foguetes acoplados ao Sea Drone é conhecido como Grad HALE. Esse é um lançador de foguetes múltiplos de 122 mm, desenvolvido pela União Soviética na década de 1960. A característica única desses lançadores é que vários foguetes são lançados ao mesmo tempo, para cobrir uma área extensa. A Ucrânia tem usado esses lançadores de foguetes e os adaptado para seus Sea Drones. Os Sea Drones da Ucrânia são produzidos e testados localmente, mas a maioria de suas peças é importada de outros países, mostrando o desejo da comunidade internacional em ajudar. Uma organização de crowdfunding chamada United 24 é responsável por arrecadar fundos para os Sea Drones, pois são bastante caros de fabricar. O Magura Sea Drone custa cerca de $250 mil, enquanto o Sea Babi custa $221 mil. À medida que o financiamento aumenta, o United 24 pretende criar uma frota inteira desses drones para combate naval. Quando o Ocidente se recusou a permitir que a Ucrânia lançasse seus mísseis de longo alcance contra a Rússia, a Ucrânia começou a trabalhar na criação de sua própria frota de mísseis. O primeiro deles é o míssil Neptune, que usa um foguete propulsor de combustível sólido para ser lançado. O míssil inclui um motor-foguete com 5 metros de comprimento, feito para carregar e lançar cerca de 2 contêineres de lançamento. O sistema de foguetes tem um alcance máximo de cerca de 300 quilômetros, e cada míssil pesa incríveis 1.000 toneladas. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistir. O que você acha sobre isso? Conte-nos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter informado sobre novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar. Até breve!